E se eu te dissesse que existe uma criatura natalina que não entrega presentes, mas acorrenta crianças travessas? Uma figura ancestral, com chifres colossais e uma fome de punição? Hoje você vai conhecer o Krampus, o lado mais sombrio do Natal, e descobrir segredos que poucos têm coragem de contar. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. O lado sombrio do Natal. O Natal, para muita gente, é um período de luz, alegria, encanto e histórias mágicas sobre presentes. Mas nas montanhas geladas da Áustria, o espírito natalino ganha um tom bem diferente. Um tom mais ameaçador. Enquanto as crianças esperam ansiosas por São Nicolau, o bondoso bispo que traz doces e recompensas, existe uma figura que caminha ao lado dele, mas não vem com boas intenções. Esse ser é o Krampus, a criatura que se alimenta do medo e da travessura, um guardião sombrio que lembra aos pequenos que nem só de bondade vive o Natal. Aqui, a festa não é feita apenas de luzes brilhantes. Ela também traz fogo, máscaras demoníacas e sinos que ecoam pelo vilarejo. Para muitas famílias, essa dualidade, o bem e o mal caminhando juntos, faz parte da tradição mais antiga do inverno europeu. Origem do Krampus, mitologia pré-cristã. A origem do Krampus é mais antiga que o próprio Natal. Ele não nasceu das igrejas, e sim das florestas, das montanhas e das crenças pagãs dos povos alpinos. Antes de existir Papai Noel, antes de existir São Nicolau, o inverno já era celebrado e temido. Os historiadores acreditam que o Krampus seja uma adaptação de entidades da mitologia pré-cristã ligadas à punição e ao equilíbrio natural. Uma das figuras que possivelmente influenciou sua criação foi Perchta, uma deusa associada ao inverno, aos destinos humanos e às punições severas. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa Central, muitas dessas figuras pagãs foram domesticadas ou transformadas para se encaixar na nova religião. E foi nesse processo que Krampus acabou se tornando o antagonista de São Nicolau, o braço corretivo, o guardião severo que castigava quem não seguia as regras. Um detalhe fascinante: ao longo da história, o Krampus foi proibido várias vezes por autoridades religiosas e governamentais, que achavam que ele era assustador demais. Mas o povo alpino nunca o abandonou. A aparência do Krampus, o monstro que castiga. A imagem do Krampus parece saída de um pesadelo. Ele é descrito como uma criatura bestial, com um corpo coberto de pelos escuros, chifres enormes curvados como os de um bode, casco em vez de pés e olhos que brilham no escuro do inverno. Sua língua, comprida, sempre para fora, é um dos detalhes mais marcantes. Ele carrega correntes que arrasta pelo chão, símbolo de sua dominação sobre o mal, e sinos que anunciam a sua chegada. Mas o item mais temido é seu feixe de galhos de bétula, usado para bater nas crianças que não obedecem aos pais. E, claro, o famoso cesto nas costas, onde ele coloca os pequenos mais travessos. Segundo algumas versões da lenda, essas crianças são levadas para o interior da floresta, ou até para o inferno. Em outras, ele apenas as assusta para que se tornem melhores no ano seguinte. A noite do Krampus, Krampusnacht. Todo ano, no dia 5 de dezembro, vilarejos inteiros tomam as ruas para celebrar a Krampusnacht, a noite do Krampus. É uma mistura de ritual, desfile e catarse coletiva. Homens, geralmente jovens, vestem peles, máscaras enormes esculpidas à mão e sinos metálicos pesados. Eles correm pelas ruas, balançam correntes, fazem barulho, assustam quem se aproxima e recriam, com fidelidade impressionante, a figura ancestral do Krampus. Às vezes, chegam a perseguir voluntários e bater levemente com galhos de bétula,
repetindo um gesto que remonta a séculos. Para muitos habitantes da Áustria e das regiões alpinas, essa noite é uma forma de purificação e renovação. Um momento em que o medo se transforma em festa, rituais e significados culturais. Para além do medo e do espetáculo, o Krampus carrega um impacto social importante. Sua função sempre foi equilibrar o bom comportamento com a disciplina, ajudando famílias a educar as crianças durante o período de inverno. Mas o Krampus também simboliza a importância de enfrentar o desconhecido. Em muitas vilas, vestir-se como Krampus é uma honra. Os trajes são passados de geração em geração. Cada máscara pode levar semanas ou meses para ser feita à mão. E, curiosamente, apesar da aparência agressiva, o Krampus fortalece a união comunitária. A tradição reúne famílias inteiras, incentiva o artesanato local e mantém viva uma cultura alpina que existe há séculos. Krampus na cultura pop. Nos últimos anos, o Krampus deixou de ser apenas uma lenda alpina e se tornou uma sensação internacional, aparecendo em filmes, quadrinhos, jogos e até em produtos de decoração temática. Ele apareceu em filmes como Krampus, o Terror do Natal, de 2015, que trouxe o monstro folclórico para o cinema com uma mistura de humor sombrio e horror festivo, mostrando o que acontece quando o espírito natalino é perdido. O filme transformou o Krampus em um ícone moderno do terror de fim de ano, reacendendo o interesse global por essa criatura ancestral. Nos quadrinhos, o Krampus aparece em versões que vão do grotesco ao cômico, incluindo séries independentes e especiais natalinos. Sua versatilidade gera histórias que misturam horror, sátira e mitologia, mantendo o monstro presente no imaginário pop. No game Do Not Trust Krampus, o monstro assume um papel ainda mais aterrorizante, caçando o jogador em um ambiente tenso cheio de quebra-cabeças e armadilhas. A presença do Krampus reforça o clima de ameaça constante, transformando a criatura natalina em um inimigo imprevisível e implacável. O Krampus também invadiu o mundo da decoração temática, aparecendo em enfeites natalinos, ornamentos de árvore, guirlandas e figuras colecionáveis que misturam humor macabro e estilo gótico. Esses produtos transformam o anti-Papai Noel em um ícone cult das festas, perfeito para quem gosta de celebrar o Natal com um toque sombrio. Ah, e se você estiver curtindo essa viagem pelo lado sombrio do Natal, nos dê uma forcinha aí com o seu like, ou clicando no botão hypar. Isso ajuda demais o canal a seguir trazendo histórias incríveis como essa. Agora, de volta ao vídeo. Comparações com outras criaturas natalinas do mundo. O Krampus não está sozinho nesse universo de figuras que punem, assustam e testam o comportamento das crianças durante o Natal. Em várias partes do mundo existem criaturas semelhantes. Aqui vão 7 delas. Primeira, Belsnickel, da Alemanha e dos Estados Unidos. Uma figura natalina mal-humorada que testa o comportamento das crianças, premiando as boas e punindo as travessas. Segunda, Frau Perchta, dos Alpes. Espírito feminino enigmático que recompensa trabalhadores dedicados e pune preguiçosos durante as festas de inverno. Terceira, Grilla, da Islândia. Giganta canibal que desce das montanhas para capturar crianças mal comportadas no período natalino. Quarta, Jólakötturinn, o gato do Natal da Islândia. Um gato monstruoso que devora quem não ganha roupas novas antes do Natal. Quinta, Père Fouettard, da França. Companheiro sombrio do Papai Noel que castiga crianças desobedientes com vara ou chicote. Sexta, Knecht Ruprecht, da Alemanha. Ajudante severo do Papai Noel que interroga crianças sobre oração e bom comportamento, punindo quem falha. E sétima,
Mari Lwyd, do país de Gales. Uma criatura festiva com cabeça de cavalo esquelética, usada em procissões que misturam humor, desafio e tradição. Cada uma delas carrega um papel moralizante, e muitas têm raízes pagãs mais profundas que o próprio Natal cristão. O legado do Krampus. No fim das contas, o Krampus sobreviveu porque representa uma parte essencial da experiência humana. O medo do desconhecido, a consciência das consequências e a necessidade de equilíbrio entre luz e sombra. Ele não existe apenas para assustar, mas para lembrar que tradições antigas têm uma força que atravessa gerações. Enquanto muitos símbolos se perderam com o tempo, o Krampus continua vivo, firme e extremamente popular. Se você curtiu essa viagem pelo folclore alpino, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos sobre mitologia e lendas do mundo. Compartilhe com quem ama um bom mistério ou adoraria conhecer o lado sombrio do Natal. E comenta aí. O que mais te surpreendeu na história do Krampus? Ou qual criatura você quer ver no canal? Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena. E se quiser apoiar ainda mais, conheça o nosso clube de membros, com benefícios exclusivos. É só clicar em Seja Membro. E, para fortalecer ainda mais, tem também o botão Hypar e o Valeu Demais. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.